Atenção todos os pais e mães do Brasil. Se você quer um filho responsável, você precisa de envolver a sua criança, o seu filho, a sua filha, nas atividades domésticas. Quer saber como fazer isso? Vamos conversar sobre como envolver as crianças nas atividades domésticas nesse vídeo. Antes de eu te falar dicas práticas para envolver a criança nas atividades domésticas e por que isso é importante, eu quero pedir a sua ajuda. Quando você curte esse vídeo, quando você comenta nesse vídeo, o YouTube espalha para mais famílias, para mais pais e mais mães. E assim nós vamos estar ajudando ainda mais famílias no Brasil. Então, por favor, deixe o seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe um comentário. O comentário é muito importante para mim. Então vamos lá. Por que é importante envolver as crianças nas atividades domésticas? Nós tivemos algumas mudanças na cultura de como se educa a criança, e muitas são positivas, muito benéficas, e algumas são não tão construtivas ou positivas assim. Uma das características que era muito presente numa educação mais antiga, mais tradicional, e que foi se perdendo no tempo, é o envolvimento da criança nas responsabilidades da casa. E olha só, eu digo isso e faço assim um recorte aqui na minha fala, porque eu não estou falando sobre trabalho infantil, mas sim responsabilidade, participação da criança naquilo que é o trabalho do dia a dia com cuidado consigo, com a alimentação, com o ambiente onde vive, etc. e tal. Em nome de favorecer o estudo, o livre brincar da criança, a criança participar e viver a sua infância, muitos pais e mães foram fazendo tudo pela criança e entendendo que se ela tiver algumas responsabilidades no dia a dia, isso vai atrapalhar a sua infância. Esse é um engano. Porque se nós queremos formar filhos e filhas responsáveis amanhã, no futuro, nós precisamos dar responsabilidades, doses pequenas de responsabilidades, à medida que elas vão crescendo. E não tem melhor maneira de desenvolver a responsabilidade numa criança do que envolver, proporcionar, incentivar, viabilizar a participação das crianças nas tarefas domésticas. No cuidado com a casa, no preparo dos alimentos, no cuidado com a higiene, com o local, com o ambiente. Essa é a melhor estratégia. Então é isso mesmo. Nós precisamos dar vassouras, rodos, envolver a criança no preparo de um alimento, envolver a criança para limpar um vidro, uma janela, lavar um banheiro, participar, lavar as suas roupas e envolver a criança naquilo que é um trabalho de todos. É um trabalho de sobrevivência, é um trabalho de convivência até mesmo. Então vamos lá. Como você pode fazer isso? Observe que crianças pequenas, principalmente aí na casa do 1, 2, 3 aninhos, até crianças 4 anos, são ávidas, elas desejam muito ajudar o papai e a mamãe quando estão lavando louça, fazendo uma comida, varrendo a casa. Você já pega uma vassoura, se você tem uma criança pequena, ela logo vai lá, vai tentar pegar a vassoura, o pezinho. Eles desejam se sentir úteis e importantes. Por isso que tudo aquilo que o pai e a mãe estão fazendo, eles querem fazer também. E é bem interessante que nessa época que a criança mais se interessa, é também a época que mais os pais e as mães proíbem. Deixa aqui, tá me atrapalhando, para com isso. E vai podando a criança, como se aquilo não fosse para ela e ela não pudesse participar. E aí, quando a criança chega lá nos 9, 10 ou chega na adolescência, a gente quer então que essa criança trabalhe, faça, seja responsável, tire o prato da mesa. Só que quando ela demonstrou interesse, nós só podamos. Então a minha dica é, envolva a criança desde a primeira idade. Como que você pode fazer isso?
Vamos começar? Uma criança aí até os 2 anos, nesse 0 até os 2 anos. Com poucos meses, quando a criança já está sentada, já fica firme, você pode simplesmente pegar uma pequena vasilha de água, bem pouquinho, vasilha pequena, e outra vasilha, ou várias outras vasilhas, você pode dar para ela uma esponja, e ela ficar brincando ali no chão, enquanto você lava a louça. De certa forma, ela está fazendo a mesma atividade que você. Outro item que é fantástico, e eu quero já te indicar, melhor você adquirir ele do que um berço, por exemplo, é a torre de aprendizado. Vou deixar a foto aqui também da torre de aprendizado, que é uma ferramenta, né? Uma ajuda para que a sua criança fique de forma segura, por exemplo, apoiada na pia. E serve para qual idade? Para todas as idades. Geralmente essas torres de aprendizado, elas tem escala de altura, você vai mudando à medida que a criança cresce ou à medida que você tem crianças diferentes. Tanto o meu menino pequeno como o maior usam, por exemplo. Ajuda a criança a ver o que você está fazendo. Geralmente, eu recebo muitos relatos de pais e mães reclamando: meu filho não me deixa fazer nada, eu começo a fazer alguma coisa, ele fica me puxando. E observe bem, às vezes a criança está lá embaixo, ela não vê o que você está fazendo, ela não vê o que está acontecendo. E elas têm um instinto de curiosidade bem avançado, né? Bem assim, forte. E simplesmente pegar a criança e colocar num campo de visão que ela consiga ver o que você está fazendo, é suficiente para a criança já parar às vezes de te chamar ou te importunar, né? Então é isso. Comece sempre pensando nisso, formas de interagir, formas de que enquanto eu estou varrendo, né, eu posso dar para minha criança pequena uma vassourinha. Ok, ele vai mais me atrapalhar do que ajudar? Sim, talvez. E aí você pode ter um segundo aliado. À medida que a sua criança vai crescendo, você pode começar a usar então fitas adesivas coloridas. Que aí você demarca um círculo ou um quadradinho no chão, com uma fita crepe, aqueles durex coloridos, você demarca um quadrado, um círculo. E você vai ensinando para sua criança que a sujeira tem que levar até esse quadradinho, até esse círculo. Que muitas crianças só espalham a sujeira porque elas realmente não sabem como fazer. Então, é muito mais do que, Marlon, o que a criança pode ou não fazer? Cada família vai encontrar suas soluções. Mas é aproveitar essa primeira janela de interesse da criança e envolvê-la nas atividades. Crianças pequenas de 1, 2 anos amam colocar roupa dentro da máquina. Elas amam ver a máquina girar. Então deixe ela participar desses momentos. É claro, precisamos de segurança, sempre. Cuidado com o fogo, cuidado com as panelas, os cabos da panela virados para o lado de fora do fogão, ensinando a criança a manusear vidros, copos. Quanto mais cedo você treina, quanto mais você encoraja a sua criança a segurar firme com as 2 mãos, em vez de você falar, me dá aqui que isso aqui é perigoso, você vai ensinando, segure bem forte com as 2 mãos para não quebrar. E você vai incentivando. Quanto mais a gente envolve as crianças, mais seguro fica. Que elas vão tendo consciência do perigo e vão tendo desenvolvimento das suas habilidades. Claro, sempre supervisionado, sempre com um adulto junto, na cozinha, na sala, onde for. Crianças abaixo de 3 anos precisam de supervisão constante. Sua criança fez 2 anos? Opa, a gente tem agora um novo patamar. A gente tem uma nova etapa com a criança desenvolvendo agora habilidades motoras um pouco mais hábeis, tendo controle um pouco mais da intensidade, da força. Então essa criança começa já, por exemplo, a perfeitamente conseguir descascar um ovo. Ela pode começar até antes, inclusive, mas ela pode ali descascar. Então você vai colocar um ovo na salada, um ovo no almoço, ou nem vai ter ovo, mas você faz um ovo cozido especificamente para envolver a sua criança. E enquanto você cozinha, você dá ali um ovo depois de esfriado, você dá para ela descascar. Ela vai ficar ali alguns minutos, entretida, concentrada, desenvolvendo habilidades e se sentindo útil e participante. E desenvolvendo, assim, esses princípios que levam a ela a ser uma pessoa, um adulto responsável. Então vamos lá, listar algumas atividades que a sua criança de 2 a 3 anos pode fazer na sua casa? Vai anotando aí, acompanhe comigo. Ela pode guardar os brinquedos.
Através de brincadeiras, músicas, incentivo, um horário estabelecido no dia. Ela pode tirar o seu próprio prato da mesa. Ela pode guardar os sapatos, ela pode colocar a roupa suja para bater, para dentro da máquina ou dentro do cesto. Ela pode limpar pequenas superfícies, principalmente vidro, uma janela, uma porta grande, o chão. Ela pode já participar de tudo isso. Ela pode limpar, ela pode pegar frutas e legumes. Ela já tem acesso a frutas e legumes e pegá-los. Ela pode ajudar a arrumar a mesa, pôr os guardanapos, pôr aquele negocinho que fica debaixo do prato, pôr o paninho, né? Várias coisas. E ela pode, por exemplo, começar a ser treinada, a se vestir, a tirar sua própria roupa, a se enxugar. Tudo isso, tudo que envolve o cuidado consigo e o cuidado com o ambiente vai desenvolver na sua criança essa habilidade de ser um adulto responsável. De ser alguém que vai crescendo com qual mentalidade, com qual informação eu consigo, eu sou capaz. E eu coopero, e eu ajudo, e eu sou útil no meio onde eu estou inserido. Isto é fundamental. Não deixe para depois. A criança cresceu? Vamos fazer uma lista rápida de crianças aí a partir dos 3 anos, então, de 4 a 5 anos. O que essa criança pode fazer? Ela pode já arrumar a sua própria cama, ela pode já colocar a roupa para lavar. Se ela consegue mexer num joguinho do celular, ela também vai conseguir aprender a mexer numa máquina de lavar, por exemplo. Programar e colocar para ligar. Ela pode guardar suas próprias roupas, você pode ir treinando ela a dobrar as roupas, mostrando um passo de cada vez, fazendo próximo a ela. É treinamento, literalmente responsabilidade, é um treinamento que a gente começa desde as pequenas idades. Ela pode te ajudar a colocar a mesa, ela a tirar o pó, a regar as plantas, a separar o lixo. Então todas as atividades no dia a dia que a gente faz, que a criança vai sendo participante e útil. Lembrando que cozinhar com as crianças sempre é uma atividade incrível de conexão, de relacionamento, de sentimento, de pertencimento e de importância. Você pode até observar que depois que a sua criança participa, mesmo que seja bem pouquinho, da elaboração do alimento, ela até come mais, até come muito mais satisfeita, ela elogia mais a comida. Então, use e abuse dessas condições. 6 anos, 7 anos, opa, então eu tenho uma criança muito mais consciente dos seus movimentos, da força, da intensidade. Eu tenho uma criança muito mais segura. Então, eu posso cada vez mais dando mais tarefas. Eu posso cada vez mais treinando essa criança. Ela já consegue se servir, ela já consegue perceber muito mais claramente os perigos, ela já consegue saber que aqui ela não pode tocar porque queima, ela já consegue elaborar muito mais os seus movimentos. Então, é hora de envolver essa criança no cuidado com ela e no cuidado desse ambiente. Arrumar a cama, lavar a louça, guardar a louça, enxugar, preparar o seu próprio lanche, cortar algumas frutas, cortar o pão, desde passar manteiga, mexer, preparar o seu próprio leite. Muitas vezes nós, pais e mães, a ideia de, eu quero cuidar, eu quero zelar, eu quero dar um mimo, né, um aconchego para minha criança, a gente passa a fazer tudo por elas. E como isso é maléfico. Porque isso tira da criança o senso de que ela consegue, que ela é capaz e que ela é útil, ela coopera, ela contribui no meio onde ela está inserida. Sua criança cresceu? 8, 9, 10, 11 anos? Qual atividade na casa que uma criança de 9 anos ainda não conseguiria aprender a executar? E eu quero destacar aqui que é aprender. Então, para aprender, nós precisamos ir mostrando um passo de cada vez, nós precisamos ir demonstrando. Primeiro a criança vê, depois a criança tenta com supervisão, depois a criança consegue fazer sozinho. E você vai se surpreender em como as crianças aprendem rápido e como as crianças se tornam muito mais envolvidas, interessadas, quando elas se sentem úteis. Agora, outro parênteses. É bem importante pontuar que responsabilidade,
compromisso são características, são habilidades da vida adulta. A gente não espera isso para uma criança. Por isso que deixar o ambiente organizado, sempre guardar os brinquedos, saber o que deve ser feito e fazer na hora que deve ser feito, isso são responsabilidades da vida adulta. Na infância, nós estamos numa fase de desenvolvimento. Então, algumas vezes a criança pode fazer sozinha, ela vai lembrar de guardar o material. Outras vezes não. Então, a gente sempre usa o quê? Combinados, lembretes, pequenos gestos, como tocar no relógio e apontar para o que precisa ser feito, se vocês já combinaram antes. Usar apenas uma palavra. A criança chegou da escola e deixou a mochila naquele dia meio jogado no meio da sala, você chega perto dela e fala, mochila. E sai. E deixa que a sua criança vai desenvolvendo essa própria habilidade de entender o que precisa ser feito. Nós não queremos uma criança que seja como você, que é adulto. Nós queremos que a criança seja criança. Mas à medida que a criança, sendo criança, vai sendo treinada e envolvida nas atividades domésticas, vai crescendo nela esse senso, essa habilidade de cuidar de si, de cuidar do ambiente e cuidar do outro. E ser responsável, principalmente nas suas relações. Fez sentido isso? Por que isso é importante pontuar aqui? Porque lembra que eu comecei a falar sobre educação tradicional? Na educação tradicional, nós tivemos, quem sabe, nossos pais, que tiveram responsabilidades muito grandes desde a sua infância. Muitos dos nossos pais, por exemplo, cuidavam dos seus outros irmãos, começavam a trabalhar fora, ou na roça, ou vendendo alguma coisa com 12, 9, 10 anos. E eles, muitas vezes, foram sobrecarregados de uma responsabilidade que era da vida adulta. E na tentativa de não deixar que os seus filhos e filhas passassem por essa mesma dor, perdessem uma fase da vida importante, começaram a fazer tudo para os seus filhos e suas filhas. Então, muitos dos pais de hoje foram criados num ambiente onde não tinham responsabilidades, não participavam do cuidado consigo e com a casa. E isso gera muitas consequências para a vida adulta, como dificuldades de cuidar de si, ou dificuldades realmente de se responsabilizar por algumas tarefas ditas como obrigatórias. Por isso, o meu convite para você, pai e mãe, é entender que envolver as crianças na atividades domésticas é um bem que fazemos para elas. E nós não vamos fazer isso debaixo de cobrança, briga, ficar mandando e gritando. Muitas vezes nós vamos usar a brincadeira, o lúdico. Uma grande brincadeira no banheiro, onde toda a família está junto, lavando o banheiro e brincando com água e sabão. Quem sabe você chamar a sua criança para lavar o banheiro, ela não vai querer. Mas ela brincar com bolha de sabão, ela pode querer. E dessa forma a gente vai envolvendo a criança. E à medida que ela vai tomando consciência da sua capacidade, mais responsabilidades ela pode assumir. E aí entra em jogo os combinados, os acordos, que a gente faz previamente. Dos bons acordos que podem acontecer no ambiente familiar é separar um dia em que toda a família esteja junto executando os cuidados com a casa. Ou um dia em que toda a família está cozinhando junto. Isso ajuda muito a compreensão da criança e a criança se tornar mais cooperativa, com menos enfrentamento. Porque aquilo passa a deixar de ter o peso de uma obrigação, algo ruim, chato, e é algo que envolve a afetividade, as relações. E a criança se sente importante nesse ambiente. E eu quero dar uma outra alerta aqui pra gente. Observe bem como que você se comunica com a sua criança no que diz respeito às atividades domésticas, ao preparo do alimento, ao dia a dia, ao cuidado. Porque muitas vezes nós estamos tão cansados, sobrecarregados, que a gente está ali no dia a dia reclamando. Ai, meu Deus, que bagunça. Ai, eu tenho que fazer almoço. Ai, meu Deus, café. Ai, essa louça suja. O dia inteiro jogando só uma carga muito pesada de que fazer isso é realmente um estresse. É cansativo. Mas quanto mais essa carga negativa a gente coloca sobre as coisas, pior fica. E a sua criança está ouvindo tudo isso. Então, se ela te ouve reclamar o tempo inteiro que é um saco colocar roupa para lavar, saco arrumar as coisas, nossa, que está tudo muito difícil,
bem provável, ela vai resistir cada vez mais a executar cada uma dessas tarefas. Então, deixe esse ambiente cada vez mais leve e com certeza vai fazer muita diferença. E aí, conte para mim aqui nos comentários como que é essa vivência, o que você observa aí, o que você faz junto com a sua criança, o que você permite que ela faça, o que já está combinado. Conte aqui pra gente, que o seu comentário pode ajudar e inspirar outras famílias a adotar também alguma estratégia que você tem adotado e tem feito bem e tem funcionado. E vamos juntos, formando cada vez mais filhos e filhas que vão ser adultos, sábios, conscientes, realizados e responsáveis. Eu sou Marlon Camacho, eu sou pai do Joaquim e sou pai do Antônio. E sou educador parental com foco em educação não punitiva, respeitosa e que desenvolve habilidades da nossa criança a longo prazo. E vamos juntos nessa jornada de ser cada dia mais pais e mães presentes, amorosos e conscientes. Um beijo, compartilhe esse vídeo e eu te aguardo toda quarta-feira aqui no YouTube às 19 horas.